seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa de política internacional aqui no canal do Zona Curva. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar não só esse programa, quanto todos os outros vídeos que são produzidos por aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre alguns temas que aconteceram na última semana. Eu sou Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia. Outro exemplo dessa tentativa russa de consolidar sua influência no terceiro mundo foi também a cúpula Rússia-África, que também aconteceu na última semana. Então, eventos aí que, de certa forma, foram encadeados, né? Mas, obviamente, não pensados dessa forma. A cúpula já havia sido marcada há muito tempo. E essa cúpula Rússia-África também não é uma novidade desse ano, ela já acontece há algum tempo, mas, com certeza, no meio do conflito entre Rússia e Ucrânia, essa cúpula ganha novas formas e, né, um novo peso também, porque a presença grande, né, de líderes e representantes de países africanos mostra que, assim como eu já falei em outros vídeos por aqui, que a Rússia não está tão isolada assim, que necessariamente a Rússia está isolada, é claro, das potências ocidentais, então da Europa de forma geral e também dos Estados Unidos e Canadá, mas quando a gente olha para as outras partes do mundo, de novo, nessas partes teoricamente esquecidas pelo primeiro mundo, a Rússia não está sozinha e ela tem sim influência e tem tentado ganhar ainda mais influência. Então a cúpula Rússia-África, que aconteceu em São Petersburgo na última semana, revelou esse tipo de tentativa russa de se manter presente no continente africano. Foi interessante também que eu vi algumas manchetes falando sobre um esvaziamento dessa cúpula, porque alguns países africanos decidiram não mandar os seus chefes de Estado, chefes de governo, então seus presidentes, digamos assim, de forma presencial a São Petersburgo. Eles enviaram outros representantes, mas eu diria que isso não significa que houve um esvaziamento de poder, um esvaziamento dessa cúpula de alguma forma, já que mesmo os países que decidiram não mandar os seus presidentes ou primeiros ministros para comparecer à cúpula, eles ainda assim mandaram representantes do alto escalão, então, por exemplo, ministros das relações exteriores, o que mostra que esses países de alguma forma estão engajados nessa discussão com a Rússia. Os países africanos, embora eles não quisessem, os seus presidentes e primeiros-ministros não quisessem realmente se vincular à imagem do Putin, por exemplo, né? Porque imaginar que essas cúpulas depois vão ser divulgadas uma série de fotografias desses presidentes, desses chefes de Estado em conjunto, talvez os países africanos não quisessem esse tipo de prova material do seu interesse, mas ainda assim eles mandaram representantes do alto escalão, o que me mostra que, na verdade, há sim um interesse mútuo desse tipo de parceria. E a Rússia, claro, não deixou isso passar em branco, então se aproveitou também desse momento para fazer a sua própria propaganda como uma potência em especial para esse continente. Então, algumas das atuações da Rússia para, por exemplo, tentar ganhar maior influência nessa região e se manter presente foi, por exemplo, com o alívio de dívidas dos países africanos. A Rússia declarou que vai esquecer algumas dívidas que esses países teriam, justamente na tentativa de amortecer qualquer tipo de custo a mais para esses países. A Rússia também declarou que vai doar grãos de forma gratuita, incluindo o transporte, para vários dos países africanos. É então necessário dizer o quanto que isso significa no final. A Rússia vai doar mais ou menos 5% do total das suas exportações do último ano, então não dá para dizer que isso vai acabar com a fome mundial, não dá para dizer que isso acaba com a crise alimentar que a gente vê por conta do acordo de grãos que foi suspenso há pouco tempo. Se você não sabe sobre isso, volta um pouquinho nos últimos vídeos que eu já falei da suspensão desse acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia e quais são os efeitos geopolíticos para isso. O principal efeito deles é justamente uma crise alimentar, influenciada pelo aumento do preço dos alimentos no mundo, o aumento da inflação geral sobre os alimentos. Então a Rússia tentou, de certa forma, combater esse tipo de efeito, doando grãos para o continente africano, que tem os países mais pobres e, portanto, mais vulneráveis a essa crise. Mas, de novo, o total que vai ser enviado
o máximo, né, que a Rússia declarou que poderia doar de grãos, não vai resolver realmente o problema. É de fato uma questão muito mais de propaganda, de discurso, do que de fato uma tentativa russa de combater essa crise de uma forma mais eficiente. E a Rússia também declarou que vai aumentar a sua parceria no setor de segurança em relação a esses países. Então a Rússia já vende armamentos para vários dos países africanos, grande parte dos exércitos desses países são formados e têm equipamentos russos em sua maioria, e a Rússia também tem historicamente fornecido treinamento para esses soldados. Então, a ideia da Rússia é de tentar fortalecer justamente esses processos no continente africano. E aí voltamos, né, ao que eu já falei sobre, por exemplo, o Wagner atuando no continente africano. Wagner que é, de certa forma, contratado também por vários países dessa região para tentar combater focos de instabilidade, sobretudo instabilidade política ligada a setores religiosos. Então a gente está falando aqui de terrorismo religioso em sua maioria, mas não só isso. Então, cada vez mais agora é possível que a gente veja uma atuação mais presente do grupo Wagner e talvez a gente veja aí um retorno, né, do Prigozhin. O Yevgeny Prigozhin, que é o líder atual do grupo Wagner, está exilado em Belarus. Talvez a gente veja ele aí aparecendo na mídia mais algumas vezes.